Salve caralho! Tá saindo vídeo de Copa pra caralho. Mas é porque Copa tá parecendo o Brasileirão, cara. E de 3 em 3 dias tem jogo. Aí eu tenho que acompanhar. Até o técnico da Coreia reclamou. Isso aqui é desumano. Isso não existe. Jogar de 3 em 3 dias não existe. Tomou um pau, né? Essa que foi a verdade. Ao contrário dos últimos 3 jogos, esse jogo ele teve especialmente um primeiro tempo melhor do que o segundo tempo. As estatísticas inverteram. Porra, não consigo falar, mano. O Brasil, ele engrandece, ele mostra que ele foi maior do que ele tem sido nos últimos jogos. Para quem criticou a derrota para Camarões, o desempenho que o Brasil teve no primeiro tempo, voando, tem muito a ver com o Tite ter poupado esses jogadores para que eles voltassem da melhor forma possível para esse jogo, que é um jogo mais pesado. O jogo que podia errar era aquele contra o Camarões, e erraram. Acho que não deveria, mas podia. As mata-mata, no geral, é onde não pode errar. Um erro sequer milimétrico, você entrega o jogo. Então, o Brasil volta com tudo, volta muito bem, dando um show, dando um baile. Quando a gente vê o time inteiro jogando bem, é de brilhar os olhos, né? E é algo que acho que os brasileiros eles estavam pedindo há um tempo, e esperando isso há um tempo. Para os críticos muito assíduos, a seleção brasileira, digamos que ela enfiou goela abaixo um bom futebol. De tanta qualidade que a gente vê os 11 em campo jogando bem. E eu digo os 11 até o goleiro. Teve alguns lances em que o Alisson precisou defender, precisou agir, e ele foi bem. Éder Militão, de novo, foi muito bem, muito bem. O Son não conseguiu fazer nada daquele lado, tanto que ele começou a cair um pouco mais para o meio, o Son começou a cair um pouco mais para o centro do campo, nas marcações do Thiago Silva e do Marquinhos, e que também não deixaram ele jogar. Apesar dele ser um craque, você vê o Son pegando na bola, ele faz alguns lances de craque, mas a seleção dele é muito inferior e aí não colabora também. O Danilo muito correto na lateral esquerda, muito correto, não é a lateral dele, mas ele é muito correto em tudo que ele faz. Você vai pôr ele de zagueiro, você vai pôr ele de volante, você vai pôr ele de lateral direito, de lateral esquerdo, ele vai fazer correto, ele não vai entregar, ele não vai fazer errado. O Marquinhos e Thiago Silva novamente muito seguros na defesa, o Marquinhos inclusive num lance que sobra a bola para um jogador da Coreia na entrada da área, na ponta da entrada da área, em que ele dá um chute bem forte, o Alisson espalma, sobra no pé do jogador da Coreia, a hora que ele vai chutar, o Marquinhos trava com o pé assim a bola. Foi o terceiro gol, eu já preciso pular algumas fases para ir pro gol do Richarlison, porque no lance do gol do Richarlison, quem participa do lance são os dois zagueiros. Eu não tenho como descrever isso, eu não tenho como explicar. Eu não sei o que aconteceu que os dois zagueiros participam do lance de uma forma genial. Que pariu. Marquinhos vira e procura o Thiago Silva. Eu acho que o Marquinhos queria já devolver no Richarlison que estava entrando, mas foi forte o passe e vem no Thiago Silva. O Thiago Silva como um meia. Ele dá um passe de meia, tá? De meia ofensivo, meia na entrada da área, que dá passe para centroavante, mano. Que pifa. E dá um passe pro Richarlison sensacional, e o Richarlison entra e chapa no gol, e foi um belo golaço. Ou seja, os zagueiros, além de muito bem defensivamente, eles são muito qualificados, e foi algo que eu já descrevi no vídeo passado, onde eu falei que o Thiago Silva já jogou de líbero, o Marquinhos já jogou de volante, então eles têm uma qualidade no pé e uma calma para fazer as coisas, uma finesse de outro mundo. O Casemiro, novamente, muito correto, fez o que tinha que ser feito. O Paquetá, pela nota do SofaScore, ele tirou 7.8 na partida. O SofaScore é um pouco exigente, geralmente não são notas estratosféricas, mas são muito contundentes, eles sabem, eles têm uma lógica para dar as notas. O Paquetá tirou 7.8 no SofaScore, nota da partida, de desempenho. Foi o segundo jogador com a melhor nota. De 58 passes que ele deu, 52 ele acertou. Ou seja, ele foi muito eficiente nesse jogo, além de ter dado uma aula de bola e ter feito um golaço. E dancinha, né, pai? Porque não pode faltar. Hoje, com tranquilidade, eu posso afirmar que o Neymar é o melhor batedor de pênalti do mundo. Um tempo atrás, uns anos atrás, seria o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo já não vem num bom desempenho, não faz tempo que eu não vejo ele
cravando. Então hoje o Neymar, sem dúvidas nenhuma, é o melhor batedor de pênalti do mundo. O goleiro, ele tenta inventar moda, ele sai pulando para um lado, aí sai pulando para o outro. O Neymar tipo, fica tipo, mano, beleza, você vai ficar fazendo gracejo, palhaçadas? Eu acho que foi o medo da lesão dele, fez com que ele tocasse mais a bola, deixasse de segurar. Ele é um 10, e o 10 tem que distribuir. Logo, o jogo fluiu muito mais, o jogo correu. O jogo foi 4-1, com chance de ser 6-7. Teve gols que o Rafinha perdeu, por exemplo, pelo menos umas 3 oportunidades de gol que não era para ter perdido, mas perdeu. E tá tudo bem também, ele foi um dos caras que mais criou em campo e eu vou chegar nele. E agora a gente vai pro ataque, onde o Vini Júnior rabiscou demais, ele é muito importante para confundir a marcação, para dar liberdade para o Neymar, para dar liberdade para os homens de meio chegarem pisando na área. O Vini, então, nesse jogo, ele dá uma assistência e faz um gol. Para mim, eu fico em dúvida se ele não foi o melhor em campo. Agora, eu preciso rasgar elogios, rasgar seda ao Little Rich. Puta que pariu, Richarlison. Puta que pariu. Ele é muito forte, ele faz tabela, ele faz jogada, ele briga. Se precisar brigar o jogo todo, ele briga. Preciso elogiar o R9. Mais um R9 para nossa conta e tô achando incrível, tá maravilhoso. A gente tem o Rafinha do outro lado, que eu acredito que ele vem sendo criticado pelos torcedores, justamente por tentar demais e errar, e não concluir. Tá faltando mesmo um tato, uma delicadeza para poder concluir a gol, com mais carinho, com mais cuidado. Mas o que ele proporciona de espaço, o que ele gera de espaço, para mim é tanto quanto o Vini Júnior ou mais. O adversário tá sempre correndo atrás dele. Por exemplo, no gol do Vini, o primeiro gol, ele dribla o lateral esquerdo do adversário, e aí ele vai pro fundo, e aí vem um zagueiro fechar, porque ele já deixou o lateral para trás. Ele vem um zagueiro fechar o cruzamento dele, e dentro da área só gente de camisa amarela. E aí o Neymar chega para concluir, não acerta e sobra no Vini sozinho. Por quê? Olha só. O Rafinha dribla o lateral esquerdo. Ele fica, o lateral. Na marca, ele não consegue marcar e fica. Vem o zagueiro para fechar o cruzamento do Rafinha, que o Rafinha já sobrou sozinho para cruzar. Vem o zagueiro fechar o cruzamento do Rafinha. Toda marcação faz isso, né? Porque você não pode deixar um buraco. Então o zagueiro, como o lateral ficou, o zagueiro veio, o próximo zagueiro acompanha e o lateral direito acompanha, certo? Tá dando para entender? Quando o zagueiro vem fechar o cruzamento do Rafinha, ele chega tarde, e aí aqui com o zagueiro e o lateral direito, um tá com o Neymar, o outro tá com o Richarlison, o Neymar vem para concluir, erra e sobra no Vini Júnior, que tá sozinho, e eu acho que ele ainda vai fazer o gol dele. A primeira melhor nota em campo pelo SofaScore foi o Rafinha, justamente pelo o tanto de chances criadas, passes decisivos, tudo isso o SofaScore avalia, vê os números dele durante o jogo e aí dá a nota pro jogador. Lógico, o SofaScore ele não avalia a questão do emocional, ele avalia a questão do desempenho em campo. Por isso que eles foram melhor em nota. Se for pelo emocional, para mim o melhor em campo tá decidido. Ou é o Vini Júnior ou é o Richarlison. Falando mesmo de percepção, de perspectiva, assistindo o jogo como torcedor. Para mim, mano, pode errar, erra. Tem que errar, tem que fazer, errar e fazer de novo, errar e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo até acertar. Para mim, quem faz muito isso é o Vini Júnior e o Richarlison. Fez muito isso durante o jogo. O pênalti sai num lance do Richarlison que ninguém imaginava que ele ia chegar naquela bola e ele chega. Antes que o zagueiro, nem o zagueiro imaginou. O zagueiro vai dar um estourão para frente e o Richarlison chega antes. Quando ele chega antes para dominar a bola, o zagueiro só pega o Richarlison e o pênalti sai. Ou seja, o Richarlison brigou o jogo todo. Ele é importante ali dentro da área, ele briga, ele corre. E o Vini é a mesma coisa. Ele não briga igual ao Richarlison, porque não é o papel dele, mas corre muito e cria muito. Então, para mim, por conta também de números, da assistência de um gol e de como ele foi em campo, o Vini, para mim, foi o melhor em campo. Sem dúvidas nenhuma. E a gente chega para o segundo tempo, onde algumas substituições acontecem. Ele tira o Militão e coloca o Daniel Alves para dar rodagem para ele, para ganhar moral e etc. Normal, é coisa do Tite, ele quer que os brasileiros entendam que o Daniel Alves não é essa merda toda. Ele tira o Danilo e coloca o Bremer, entendo, faz sentido para mim, o Danilo voltou de lesão agora, é para não forçar muito, fez um bom jogo, tudo certo, 4-0 para nós, tira ele e coloca o Bremer. E aí o que acontece? O Brasil vai para um 3 zagueiros, o Bremer pela esquerda,
Thiago Silva pelo meio e Marquinhos pela direita, e o Daniel Alves vira um ala. Num cruzamento, para quem se lembra, ele aparece lá na ponta da área com um voleio que, eu vou te falar, correu perigo. Se não tivesse um cara para colocar uma cabecinha ali, eu acho que ia para dentro. Põe num 3 zagueiro que aí eu favoreço o Daniel Alves, eu não comprometo ele, porque o que o Daniel, ele sempre falou, o que o Daniel Alves tem de melhor é a técnica. Me surpreende ao tirar o Alisson durante o jogo e colocar o Everton do Palmeiras. Entendo também para dar rodagem, e tira o Neymar e coloca o Rodrigo, também por conta de lesão, assim como o Danilo, já jogou o que tinha que jogar, jogou bem, poupa, coloca o Rodrigo vem jogando bem nessa função. Gostei também que tirou o Vini Júnior e colocou o Martinelli, que foi o melhor em campo contra o Camarões, então, ou seja, continua dando sequência para ele continuar ganhando confiança, para que se precisar dele durante a Copa, ele vai estar confiante para entrar no jogo. E aí o Roy Keane, seu filho de uma puta, deixa os caras dançar. É maravilhoso, porque aí a câmera foca nos dois, e os dois fazendo a dança do pombo, e zoando, e felicidade, e alegria. E é assim como o Brasil tem que jogar, é assim como tem que ser. E fico cada vez mais confiante para a continuidade do caminho da seleção na Copa do Mundo, mas precisamos ter calma. Alguns confrontos para as quartas já foi definido, vai ser Holanda e Argentina, Brasil e Croácia, Inglaterra e França. E aí vai decidir hoje o Marrocos e Espanha, Suíça e Portugal. Provavelmente eu acho que vai passar Espanha e Portugal, que é o provável se acontecer, mas eu espero que seja Marrocos e Portugal, para ficar mais legal. Estou contente e confiante, certo? Curte, compartilha com a galerinha, pergunta para as pessoas se elas concordam com a minha opinião. Sigam o SofaScore, não é uma propaganda, mas é interessante. E ó, grande beijo.